porque a situação aqui tá difícil, né, minha gente? Então, às vezes o pessoal não quer pagar aluguel, compra um carro e vive dentro do carro. Salve pessoal, tudo bem? Aqui é Guilherme Anjos. Eu sou a Ravena. E hoje a gente vai mostrar para vocês 5 formas de não pagar aluguel aqui em Portugal, tá? Ou seja, 5 formas de você economizar o seu dinheiro quando você chegar aqui, porque sim, o aluguel aqui é bem caro. Então fica aí no vídeo, não esquece de se inscrever no Salva Sua Vida e curtir o vídeo aqui embaixo, que vocês ajudam demais a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E já agora, a primeira forma de você não pagar aluguel aqui é pagar uma coisa mais barata, tá? Você tem a opção de viver num hostel quando você chegar aqui. Claro que não é para todo mundo. Eu e a Ravena, por exemplo, quando a gente chegou aqui, a gente não quis morar no hostel, principalmente porque, como a Ravena é mulher e a gente, é um casal, ela não se sente confortável. Mas isso varia muito de pessoas, não é? Até porque, assim, hostel, eu já conheci muita gente que viveu em hostel, nunca teve problemas, né? Só que hostel é uma roleta russa, porque você não sabe quem vai estar lá dentro. Dormindo ali do teu lado. Então, beleza, pode ter pessoas bacanas, mas pode ter pessoas ali que são complicadas, né? Então, por essa razão, a gente nunca optou por viver no hostel, mas tem essa opção para você, caso você queira vir para cá, principalmente se você for vir sozinho, não é? Então, você, ao invés de pagar um aluguel que são 700 euros por mês, num T1, ou seja, com um quarto, né, 600, 700 euros por mês, e ao invés de pagar um quarto também, que você vai gastar 500 euros por mês, você paga um hostel que você vai gastar cerca de 10 euros por dia, ou 30 euros, ou 300 euros por mês, tá? Existem hostels aqui de 10 euros por dia, né, até 15 euros por dia, ou você tem até algumas opções de hostels, é um pouco mais difícil de achar, mas alguns em que você trabalha no hostel, por exemplo, você faz um período à tarde lá na recepção ou na limpeza, e você depois não precisa pagar, você ganha abrigo, digamos assim, tá? Isso aqui na Europa está um pouco mais complicado do que é achado na América, mas ainda há essas opções. É só pesquisar bem direitinho que vocês conseguem encontrar, tá bem? E aqui em Portugal está um pouco difícil, porque como está cada vez mais caro o aluguel, as pessoas estão recorrendo para esses meios mais baratos, né? Então, se você tá a fim de vir para Portugal e quer, por exemplo, começar a vida aqui, fica aí no vídeo que essas outras dicas aí podem ajudar você, se você quiser vir pra cá e migrar. Cara, economizar todo o dinheiro, velho, pelo amor de Deus. Exatamente, que o dinheiro não tá fácil, meus amigos. Trabalhar e o dinheiro só indo embora não é moleza. Lembra que aluguel é um dinheiro que não volta mais, tá? É um dinheiro seu, que você suou, e é um dinheiro que vai pra outra pessoa, porque só pra você ter um teto. E muita gente só trabalha o mês inteiro e só Pra pagar o aluguel. Pra pagar o aluguel, basicamente, e às vezes nem fica na casa. Porque trabalha o dia inteiro, sabe? Ou seja, você só paga por uma cama. Porque, gente, dinheiro não cai do céu. Eu sei que teve uma doida aí que jogou dinheiro do helicóptero, mas dinheiro não cai do céu. Mas aí com quem pode, né? Uma outra opção aqui na Europa é você vir pra cá trabalhar num hotel, tá? Existem hotéis na Europa, aqui em Portugal eu não vi nenhum, mas existem hotéis aqui na Europa que você trabalha nele e você ganha abrigo, né? Você vive em um quarto e você trabalha nele ali na limpeza. Isso é muito comum lá na Suíça, né? E deve ter alguns outros países também ao redor que você consegue encontrar essas opções. Só dá uma pesquisadinha direitinho, mas há essa opção, tá? Ou seja, de quebra você ganha um trabalho e um abrigo ao mesmo tempo. A única exigência geralmente que eles pedem é um idioma, pelo menos assim, uma conversação legal em inglês, né? Que é o importante. Por isso é importante vir para a Europa sabendo inglês, tá, pessoal? Não sabe inglês? Cara, dá um jeitinho, estuda na internet, pelo menos para ter uma noção básica, né? E pelo menos um pouquinho de cada outra língua aí, de francês, alemão, italiano. Mas não, calma lá, não precisa se preocupar, não precisa falar muita coisa desses idiomas. É só basicamente, é só básico. Pra você ser fluente. Exato, é só dar um bonjour, comment ça va, pouvez-je vous aider, sabe? Posso te ajudar, como é que você está? Saber o básico de cada língua ali, que são as principais línguas daqui, né? Francês, alemão, italiano, talvez espanhol também. Entende? Só um pouquinho de cada coisa. Mas isso aí, quando você chegar aqui, você também pode correr atrás de aprender e estudar um pouquinho. O importante mesmo é só o inglês. Com o inglês, fica mais fácil de conseguir um trabalho em hotel, principalmente fora de Portugal. Sem o inglês, só com o português, é bem complicado, né? Porque o português não é uma das línguas mais fortes daqui da Europa. Uma opção que muita gente conhece, né, é a opção de intercâmbio, né? Você vir para cá, para a Europa, para estudar idiomas. Então você pode vir aqui para estudar inglês ou para estudar francês. E nessa você também pode ter a opção de ficar na casa de uma pessoa, né? Na casa de alguém que aluga a casa para você ficar lá de graça, né? Mas no caso ela não sei muito bem, mas eu acho que ela recebe, né, da aplicação, né? Como se fosse assim
um acordo lá que tem, eu não sei muito bem como é que funciona, mas eu sei que você consegue ter abrigo, né? E de quebra você também consegue trabalhar, né? Porque você está no país, você consegue ali trabalhar, dependendo do país, você pode trabalhar um part-time aí, tranquilo, né? Então, assim, é uma forma de você vir e não gastar absolutamente nada, exceto com o seu intercâmbio, com o seu curso. Que aí sim você tem que, ou você já paga desde estar no Brasil, não é? Ou você paga, né, quando você está aqui trabalhando, né, dependendo do curso que for, se você tiver parcelado o curso, você consegue ir pagando enquanto você vai trabalhando aqui, né? Mas é uma opção que você tem aqui e é bastante utilizado esse tipo de intercâmbio na Irlanda, na Inglaterra, né? Que é o intercâmbio de inglês. Até em Malta também existem casas de família que você consegue viver dessa forma. Tá? Então é uma forma de você estar aqui na Europa, perto de tudo aqui, poder ter acesso a tudo aqui ao redor, tudo que a gente tem acesso aqui, vocês têm acesso, tudo basicamente, exceto talvez na Inglaterra, porque a Inglaterra não faz parte da União Europeia, mas mesmo assim está tudo perto. Você tem túnel, você tem um caminho ali, uma estrada ali que vai da Inglaterra até Paris ali, tranquilo, né, de boa. Tem um trem que liga Londres a Paris, tudo pertinho. Os low cost, né? Que são 30, 20 e poucos uma euros. ali e tal. Exato, que você pode viajar à vontade aqui. Tá? E já aproveitando aí da questão do intercâmbio, ainda no mesmo tópico, eu colocaria aí também você trabalhar com babysitter, né? Geralmente são mulheres, né, que trabalham nessa área, que basicamente é você cuidar de crianças, não é? E não só de crianças, você também pode cuidar de senhoras, né? Tem como você cuidar também aqui de senhoras. Então, assim, você tem a opção de cuidar ou de bebês ou de senhoras, né? De pessoas, de senhores de idade e tudo mais. E você, em algumas oportunidades, você tem a opção de morar na casa da senhora, morar na casa da família, para você poder cuidar da criança ou do senhor. E aí a Ravena, por exemplo, ela trabalhou na casa de uma senhora, né? Ela trabalhava... Era a época que ela era escrava, né? Porque ela trabalhava todos os dias da semana, trabalhava de domingo a domingo, não tinha folga. Feriados, né? Mas direitos, sem contrato. Sem dignidade, sem nada. Né? Mas assim, ela pelo menos ela ganhava bem na época, e assim, dá pra ganhar bem mesmo você trabalhando assim, porque você tá o dia inteiro ali disposto, então você ganha bem, né? Só que a questão maior é que você às vezes não tem folgas, né? Às vezes você tem que estar todo dia trabalhando, lógico que eles são obrigados a te dar um dia de folga, mas muitos trabalhos assim, quando não tem contrato, você pode acabar pegando ali sem folga, não é? Mas eu acho que assim, para começar a vida aqui é uma boa opção, até porque você, como eu disse, vocês não vão pagar nada, né? Vocês não tem que ajudar com nada, basicamente o dinheiro que chegar, que vocês tiveram um trabalhinho lá é todo de vocês, e é isso, né? Basicamente é isso. A quarta opção aqui, pessoal, é você fazer o que nós fizemos, tá? No ano retrasado, quando a gente teve que sair da nossa casa, que a gente alugava um quarto, né? E a gente vivia num quarto lá que estava complicada a situação lá na casa, então a gente quis sair. Só que a gente procurou casa, não achou nada, a gente achava opções, mas ninguém nunca nos chamava, porque sempre tinha alguém ali com fiador, com não sei o que lá, que acabava pegando as casas melhores. Tinham, tipo, documentos que não tinha anexo a gente ter, porque a gente nem tava aqui. IRS, que a gente não tinha IRS, que a gente não tava nenhum ano aqui ainda, né? Então a gente tava ferradão na época. Então eu falei pra Ravena, vamos comprar um carro, vamos comprar um carro e vamos reformar e pronto. Compraram um carro, uma carrinha comercial no caso, né, um carro grandinho, assim, espaçoso, reformar ele por dentro, colocar um painel solar e você viver dentro dele. É uma opção. A gente viveu por um ano dessa forma, tá, pessoal? Só que é uma opção que requer um investimento, né, inicial, então a gente teve que desembolsar um dinheiro. Essa foi a opção que a gente teve de reformar. Tem muita gente que não faz isso, só mete as coisas lá dentro e vamos chegar aí, exatamente. Olha, porque assim, quando a gente foi fazer essa reforma, a gente gastou 3 mil reais no carro, 3 mil euros no carro, e mais uns 3 mil aí na reforma, para colocar painel solar e tudo mais, tá? Só que isso um forro para manter a temperatura lá dentro. Exatamente, isolar, né, a carrinha, tudo mais. Foram várias coisas, colocamos móveis, tínhamos pia, tanque de água, tudo saiu bonitinho. Só que se você não tem esse dinheiro, talvez compensa só comprar o carrinho inicialmente e depois ir aos poucos investindo, né? Por exemplo, nosso colega Lucas, ele também vive num carro aqui em Portugal, né, com o cachorro dele, e tem até um videozinho aqui em cima dele, ó, de quando ele chegou aqui, a gente trocando uma ideinha. Ele chegou aqui em Portugal, né, com o dinheiro que ele tinha ali, ele investiu, comprou só o carro, basicamente vive dentro só do carro. Ele não tem energia, ele não tem nada lá, mas vive numa boa. E com o tempo, conforme o dinheiro vai entrando, ele vai reformando, colocando uma coisinha, colocando outra, e é isso, cara, né?
A única desvantagem é a questão do banho, porque para você tomar banho num carro desse, ou você tem que ter uma mangueirinha que você compra com uma bombinha de água e é meio ruim para você tomar banho, você tem que ir para um lugar privado e tal. No nosso caso, a gente tinha uma carrinha que abria as portas atrás, a opção que a gente tinha era tipo... Colocar algum toldozinho, uma cortina assim, para você tomar banho ali atrás, mas mesmo assim é ruim, porque imagina um dia chuvoso ou coisa assim. Não tem como. Pra gente, no caso, a gente optou por pagar uma academia. A gente pagava a academia e tomava banho na academia, tá? Então era uma conta de 30 euros que a gente ia pagar por mês, para cada um, né? Mas, pelo menos, tomar banho à vontade. A gente podia à vontade treinar 30 vezes na academia, tomar banho 30 vezes. Exatamente, tomar banho à vontade e treinar também. A gente treino lá, tinha as danças, coisa que a gente nunca foi, mas o Lucas adora o Lucas adora fazer zumba, né? As danças da academia. Me chama toda hora pra fazer zumba, mas eu sempre nunca consigo ir, cara. Tô louco pra ir com ele, mas não consegui até agora, né? E é isso, né, pessoal? Então, basicamente, é uma das formas aí de você conseguir economizar dinheiro. Você investe um dinheiro inicial. Também, se você não gastar, se você morar perto de Cruz Vermelha, eles ajudam. A Cruz Vermelha, explica a tua situação, eles deixam você tomar banho lá, de graça também. Você só fala, olha, quero tomar um banho hoje, eles vão ver o horário que tem disponível, se puder aí, vai. Exatamente. Ou você deixa agendado já todo dia, né, pra você passar lá. É só conversar. Sexta funciona, tomar banho Exato. de graça. O problema é só o fim de semana, mas aí no fim de semana, ou você não toma banho, ou você vai na academia, enfim. Ou tem as duchas gratuitas também na praia. Balneário. Tem várias formas aí de você tomar. Tem lugar pra tomar banho aqui, você paga €1 também, aqui em Portugal, aqui no Porto pelo menos, né? Tem lugar que você paga €1, você vai lá, toma um banho ali. Então tem várias formas diferentes, né, pra contornar esse problema. De graça, hein? A França tem de graça. Se você for pra França, olha lá, você consegue tomar banho de graça. Gostosa, exatamente. Então, assim, é uma forma, tá, pessoal? Sei que muita gente vai criticar, vai falar, não, mas isso aí não é digno e tudo mais. Cara, a gente só conseguiu comprar nossa motorhome aqui fazendo isso. Porque a gente viveu um ano nesse estilo, nesse estado, pra gente conseguir guardar dinheiro pra conseguir comprar essa motorhome. Se não tivesse feito isso, a gente não tava aqui hoje. Hoje a gente tá aqui porque a gente teve que passar um ano numa carrinha apertada, no frio, passando frio pra caramba. É que eu não passava frio lá dentro, mas a Ravena passava. No calor, sim. A desvantagem de viver na carrinha é isso. É um calor, você tem que deixar na sombra mesmo assim, às vezes na sombra abafa, né? Mas é aquela frase, né? Só vive o propósito quem passa pelo processo. E como eu falei pra vocês, feito isso, aluguel é um dinheiro que não volta mais. A carrinha você vai vender depois. Então você vive nela, quando você cansar, é um plano que a qualquer momento você pode desistir. Você fala, vou viver nela, passou 6 meses, eu não aguento mais. Desistiu? Procura uma casa, mas sem pressa, porque você tem todo o tempo do mundo, você tem onde viver. Na hora que você achar uma casa, vai pra casa, vende a carrinha. Ou usa a carrinha como veículo também, como transporte. Ou se tu não quiser vender, a gente já viu casos de gente que tinha motorhome e atrás puxava um carro. Não precisa você vender o carro, é muito mais fácil você sair pelos lugares com um carro do que com um trem desse tamanho, né? Exatamente. Então, ou vice-versa também. Tem gente que, por exemplo, compra um carro e coloca um atrelado atrás, né? Tipo usa o carro uma caravana, uma casinha. Isso a gente já vai chegar daqui a pouco também. Mas o que a Ravena comentou há pouco tempo atrás, que ela falou assim que tem muita gente que vive só dentro de um carro, isso é fato. Quando a gente começou a viver dentro de uma carrinha, a gente começou a conhecer muita gente, a ver muita gente que vive em carros menores do que o nosso. Portugueses, estrangeiros, brasileiros, tudo que é nacionalidade, porque a situação aqui tá difícil, né, minha gente? Então, às vezes o pessoal não quer pagar aluguel, compra um carro e vive dentro do carro, né? Quando é solteiro, sozinho, quando não tem ninguém, é mais fácil. Quando é em casal, é um pouco mais difícil, porque geralmente um casal, principalmente as mulheres, elas não aceitam muito viver nesse estilo de vida. A Raveninha, ela aceitou viver nesse jeito aí, porque a Raveninha, ela é pau pra qualquer obra, né, Raveninha? A Raveninha topa qualquer trabalho que a gente for fazer, ela é guerreira, né? Essa menina é guerreira mesmo, né? E tem que ser, né? Que agora com a Melzinha vai ter que ser uma guerreira zona. Agora para poder cuidar da nossa menina, né? Mas assim, gente, se você vai vir em casal ou se você vai vir sozinho e você até considera essa opção uma opção boa, dá para pensar nisso aí de verdade, né? Existem carros aqui que vocês conseguem pagar menos de 3 mil euros, tá? E dá para considerar. E a última opção é basicamente a opção que a gente tá agora, que é viver numa motorhome. É maior do que uma carrinha, né, comercial, mas também é mais caro. Enquanto numa carrinha comercial vocês vão gastar aí em torno de uns 6 mil euros para comprar e reformar, que dá mais ou menos aí uns 33 mil reais, mais ou menos. Uma motorhome vocês vão pagar no mínimo aqui uns 20 mil euros. Uma motorhome boa, existem algumas mais baratas, mas às vezes não é muito confiável, tal e tudo mais. Tem que pesquisar bem. Uma de 20 mil, que é a mesma coisa que a nossa, só que tipo a outra opção é muito menor. Outra opção pra gente que tava 18 mil, mas era muito menor, só que era mais nova, né? Só que se a gente tivesse pego aquela lá atrás, a gente estaria muito mais apertado do que a gente estava hoje.
né? E com a Mel agora quase nascendo também, ia ser ruim para ela viver num Espaço pra apertozinho, todo mundo. né? Então, essa daqui apareceu na hora certa pra gente, todo mundo aí. Uma cama pra 3 possíveis. A gente tem 3 camas aqui praticamente aqui dentro. Eu não tinha 3 camas nem quando a gente morava numa casa. Ah, então, pessoal, é essa a ideia, tá? Mas aí para você poder comprar uma motorhome para viver aqui e não pagar aluguel, você tem que desembolsar pelo menos uns 110 mil reais, que é basicamente equivalente a 20 mil euros. Então, você consegue desembolsar esse dinheiro, você consegue vir para cá e não precisa pagar aluguel. E onde é que você deixa esse carro, né? Afinal, pô, porque uma motorhome você tem que deixar em um lugar. Você tem a opção de pagar um parque de campismo, para você poder deixar lá dentro e pagar um aluguelzinho todo mês aí de 200 euros, ou você tem a opção de deixar na rua mesmo, mas você escolheu os sítios estratégicos. Tem aplicativos, por exemplo, Park4Night, aplicativo que a gente utiliza, que ele diz todos os sítios estratégicos, os lugares estratégicos, você pode deixar seu carro lá à vontade. O ideal é sempre você trocar toda semana, só que tem vezes, às vezes compensa ficar 2 semanas num lugar, dependendo do lugar que é tranquilo, você pode ficar até um mês ou mais, né? Tem lugares aí que dá pra você ficar à vontade, né? Mas muitos lugares assim que são mais públicos, mais em frente a casa, não convém você ficar mais de uma semana. Então a gente, por exemplo, a Ravenna, a gente tá toda semana trocando de rua, mas sempre nas ruas próximas. A gente tá aqui nessa rua, na semana que vem a gente vai pra rua do lado, depois a gente vai pra rua de cima, depois pra ali e tal, e depois vai fazendo um ciclo de novo, vai voltando pras mesmas ruas. Porque aqui... O importante é você não ficar muito tempo fixo naquele lugar. Naquele lugar, se for um sítio comercial, se for um sítio... 3 dias aqui e 3 dias na rua de cima. É, mas isso se for num lugar público, com casas ao redor. Se for um lugarzinho tipo mais isolado, tipo igual a gente ficava no estacionamento do mercado, que era bem tranquilo, lá você pode ficar até mais de um mês, que é tranquilo, né? Isso porque aqui em Portugal a polícia realmente pega, viu? Eles fazem a ronda, eles olham todos os carros, falam, olha, igual uma vez que quando a gente vivia na carrinha ainda, a gente deixava no estacionamento lá embaixo o carro, e chegou a noite uma vez, a polícia bateu na porta e falou, olha, tá tudo bem aí? Eles abriram a porta. Eles abriram a porta pra ver o que tava acontecendo. É, chegaram abrindo, né? A gente não trancou a porta também, mano. É, porque a gente não trancou a porta, vacilo, né? E eles abriram a porta, tá tudo bem? O que é? Eu falei, ô, boa noite. Aí ele, ó, vocês vivem aí? Eu falei, a gente vive sim. Ele falou, é porque esse carro tá aqui. Esse carro tá aqui. Tá aqui, a gente passa aqui, tá mais de 2 semanas. Aqui eu falei, não, a gente tá aqui, mas a gente troca de lugar e tal. Falei, tá, tudo bem. Assim, no final não deu nada, ele só falou assim, olha, não é muito recomendado ficar por aqui, porque aquele lugar que a gente ficava lá era... trancar a porta da próxima vez. Ele falou, da próxima vez tranca a porta. Eu falei, tá bom. Te aprendeu o recado, ele né? Pensando, né, pô, nem devia estar avisando isso. Exato. Né? Mas assim, se a polícia, eu vou dizer assim que o cara foi gente boa, porque assim, a polícia, se ela quiser, se você ficar muito tempo num lugar, a polícia pega, ele pode multar você. Entendeu? Então assim... É que quando eles sabem que você mora... Não, gente, não tô usando como desculpa. Mas quando eles veem a condição que você tá... Eles, na maioria das vezes, eles não vão multar. Mas eles vão avisar. Eles vão avisar. Falar, olha... Na próxima vez, não vai passar. Exato. Então você não deixa chegar na tu mora num carro, né, cara? Tu não tem nem... Sabe? Ele vai te multar, você não tem nem dinheiro pra pagar um aluguel, vamos supor assim, né? A ideia é que eles vão pensar. Então assim, gente... É um risco que vocês correm, mas... Como eu falei pra vocês, existem lugares... que no Park4Night você acha que são tranquilos, que isso você não vai ter esse problema. Esse problema você vai ter mais se você passar mais de 2 semanas no mesmo lugar ali vivendo. Num sítio que não é pra isso. Exatamente, que não é próprio pra isso, tá? Mas é isso. Essas são as opções que vocês têm aí para poder viver aqui na Europa de graça, sem pagar aluguel, ou no máximo pagando menos do que o aluguel, tá, pessoal? Então não se esquece de se inscrever no Salvou Sua Vida, tá? Ativa o sininho. Exatamente. Olha, curte o vídeo aí, tá bom? Pra ajudar a Mel, que a Mel vai ficar muito feliz, tá bom? Exatamente. Vai nascer toda felizinha. E comenta aí embaixo o seguinte, pessoal. Comenta aí embaixo se alguma dessas formas aí interessou você. Se você for vir para aqui, para Portugal, qual dessas 5 formas é mais interessante? Ou se você já fez alguma delas e qual foi a sua experiência. Exatamente. Porque aqui, pessoal, mais comentar aqui embaixo que é mais interessante, a gente vai fazer um vídeo dedicado só a esse tópico, tá, pessoal? É isso. Valeu, pessoal, e Adeus. adeus.